Estou muito feliz de estar projetando hoje, né, o História de Amor e Fúria, que a gente ficou 6 anos fazendo esse filme. Estou muito feliz de estar passando o filme aqui. No meio, a curadoria dessa mostra de animação é incrível. Assim, eu conheço quase todos os filmes, são verdadeiras obras-primas do cinema de animação mundial, não só recente, tem filme dos anos 70. Eu vi vários clássicos da animação. Eu acho inacreditável que o filme que eu trabalhei com a galera esteja no meio dessa, enfim, esteja nesse cardápio aí tão chique, tão bacana, tão denso de filme de tanta qualidade. Enfim, acho que talvez a dinâmica mais interessante seja a gente abrir para perguntas, né? Só uma observação rápida, esse filme eu escrevi e dirigi, e a gente fez esse filme foi feito por um grupo de jovens brasileiros, mais ou menos um grupo de 40 pessoas trabalhou no filme, gente muito jovem, assim, a turma que começou o filme. Eu falo começou porque como a gente ficou 6 anos fazendo o filme, teve gente que quando começou tinha 18, quando terminou tinha 24. Tinha gente que começou com 24, saiu com 30, teve gente que casou dentro do filme, teve gente que teve filho dentro do filme. Graças a Deus, ninguém morreu. Não, aliás, morreu. A gente até faz uma homenagem ao Cezana, que é um ator importante, que fez as vozes do Feijão no filme, que é um personagem muito simpático. O Marco Cezana é um grande ator, trabalhou no Bicho de 7 Cabeças, era um escritor também, colaborou no roteiro, foi um comentarista do roteiro. Para vocês terem uma ideia, a ideia de botar o Tupinambá de braços como Cristo na pedra não foi minha, foi uma ideia do Marco Cezana. Quando ele leu o roteiro, tinha a cena que ele se jogava do alto da pedra, mas eu não tinha tido essa ideia de que ele estaria como um Cristo de braços abertos. Tinha o Tupinambá que subia no alto da pedra e se jogava. Ele falou, e se antes de se jogar ele for o Cristo? Eu disse, meu, que ideia genial, e fizemos. Isso foi uma marca da maneira de fazer esse filme. Esse filme ele tem muitas ideias de todo o grupo. Essas 40 pessoas que trabalharam, a gente ia incorporando, a gente ia agregando, a gente fazia reunião de roteiro com todos os chefes do departamento e todo mundo colaborou muito com o filme. O filme tem uma pegada muito coletiva. A rapaziada que fez o filme ninguém fez um job nesse filme. Ninguém fica 6 anos fazendo um job, né? Todo mundo, eu sinto que ficou no filme, ninguém ganhava bem. Todo mundo ganhava mal, na verdade. Todo mundo tinha propostas para ir ganhar mais na publicidade o tempo todo. Vários grandes artistas do filme me chamavam, Luiz, uma reunião. Aí eu ia lá na reunião, falava, já foi chamado para trabalhar em algum lugar. Aí ia lá, tem uma proposta. Eu falava, não dá para a gente cobrir, vai. Ninguém ia. Todo mundo falava, não, eu vou primeiro acabar o filme, depois eu vou. E aí uma das coisas que me deixa feliz é que eu percebo que a galera que fez o filme hoje está todo mundo trabalhando na área, todo mundo trabalhando com conteúdo. Uns foram para o Canadá, outros para Los Angeles, muita gente no Brasil, mas eu encontro a rapaziada, a gente se encontra e todo mundo tem essa pegada de eu não estou fazendo publicidade, eu estou fazendo cinema de animação e conteúdo e não sei o que, série infantil, seja o que for. Então uma galera muito, muito engajada. E eu acho que está todo mundo muito feliz com o resultado do filme, porque o filme agora a gente não esperava o que acontecesse com o filme que está acontecendo. Ele está andando pelo mundo, né? Ele ganhou o Festival de Annecy, que é o festival de animação mais importante do mundo. E aí, quando isso ganhou, aconteceu uma avalanche para nós, porque aí o filme agora ele está com proposta de distribuição em vários países e uma série de festivais. E isso para todo mundo que trabalhou no filme é muito legal. Então a gente está vivendo essa surpresa interessante aí. Foi difícil de fazer aqui no Brasil, ninguém acreditava, desenho animado para público adulto, né? Nem é para público adulto, é para adolescentes o filme. Eu sempre pensei num filme que levasse a história do Brasil e despertasse o interesse pela história do Brasil dos jovens, assim, dos adolescentes e, claro, universitários, para a gente discutir e tal. Mas ninguém acreditava nesse filme, né? Para financiar era muito difícil, porque desenho animado no Brasil já ninguém acredita. Aí quando você fala que você faz um desenho animado que não é para criança, o cara fala, prende, né? E na verdade eu acho que isso que foi um pouco o que tá empurrando o filme é o fato de ser um filme que não fez concessão, que ele procurou ser o que ele era, do grupo que fez o filme, e os caras lá fora estão reconhecendo um pouco esse fato. Aí, enfim, acho que eu queria ouvir vocês. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta, dizer o que gostou, o que não gostou, enfim. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou pedir para falar nesse microfone.
Oi, eu sou o João e eu tenho duas perguntas. Uma mais simples, a mais simples é como você juntou essa equipe toda para fazer o filme. A outra é que tem uma cena do final da Baialada que o líder morreu e 2 fugiram. E esses 2 deram origem ao bando do Lampião. Qual a fonte histórica disso? Legal. Então, o grupo a moçada que veio fazer o filme, a gente encontrou basicamente rapaziada que estava em escola de animação, saindo de escola de animação com boas recomendações nas escolas de animação. A gente foi em várias escolas de animação, que não são muitas, cursos técnicos de animação, e colocamos anúncios que estavam procurando gente e selecionamos dessa maneira. Foi assim que a gente montou o grupo. E em relação ao aspecto histórico da balaiada, o filme não fala que aqueles sobreviventes montaram o grupo do Lampião. Fala que eles deram a origem ao cangaço. Eu até comentei com a Lilia Schwartz, porque isso é um achado. Quando a gente resolveu... Porque a gente fez uma pesquisa muito grande de história do Brasil para escolher os episódios históricos. A gente pesquisou muito e tinham vários episódios. Podia ser a cabanagem, podia ser a revolta dos negros malês na Bahia. Tem pelo menos uns 4 ou 5 episódios que nos interessavam muito, né? Mas não dava para contar todos, porque senão ia ficar um pupurri e você não ia pegar nada. Por que a gente decidiu a balaiada? Com muita dor no coração, não pela balaiada, pelas que a gente não contou. Assim, foram finalistas ali que estavam para entrar no filme muito forte a cabanagem, que é um fenômeno gigantesco no Pará, né? Pescadores, foi um movimento muito grande, assim, os caras falam em 200 mil pessoas em armas, tomaram o poder no Pará, a repressão foi super forte, é um movimento muito violento, e outro menor em tamanho, mas muito significativo, a revolta dos negros malês na Bahia, que também é extremamente significativa, muito forte. A gente resolveu... optamos pela balaiada porque ela tinha algumas características que a gente achou que eram, todas são, mas elas muito importantes para o que o Brasil é hoje, entre as quais a gente percebeu que ali foi um dos primeiros eventos em que se formou o Exército Brasileiro. Porque até então, era no período regencial, basicamente todos os levantes que tinham, né, levantes populares ou movimentos separatistas e tal, o imperador, tanto o Dom Pedro, como o Dom Pedro I, como o Dom João, quando tinha essas coisas, eles contratavam armada estrangeira, vinha o tal do Lord Cochrane, vinha um outro francês, eles contratavam milícias, militares de fora, as armadas de fora, que vinham fazer o serviço sujo, que era matar brasileiros em armas. Nesse episódio, foi um dos primeiros, quando teve essa tomada do Maranhão, o pessoal no Rio de Janeiro assustou muito, porque o Maranhão era muito importante, era uma província muito rica, pelas especiarias, pelo descimento de escravos indígenas que vinha da Amazônia e tal, eles assustaram. E tinha acabado de acontecer um episódio muito importante no mundo, que era os negros tinham expulsado as tropas do Napoleão do Haiti e criado uma república negra no Haiti. Aquilo assustou os regentes brasileiros e eles armaram o Duque de Caxias, que na época não era duque, e se formou o exército. Então ali nasce o exército brasileiro. De outro lado, quando você vai ver quem participou da balaiada, que eram pequenos comerciantes, pequenos camponeses e capatazes que cuidavam das fazendas, que meio que participaram desse levante, porque muitos fazendeiros, inclusive, apoiaram o levante, porque eram contra o poder português no Maranhão. E quando teve esse massacre que as tropas do Caxias implantaram de matar todo mundo, há muitos relatos orais que esses capatazes sobraram, se juntaram e passaram a agir como cangaceiros, porque eles eram pequenos grupos que andavam pelo sertão do Maranhão e do Piauí, muito antes do fenômeno do cangaço realmente acontecer, que é mais ou menos 1860. Em 1840 já tinha esse negócio que eu chamo de proto-cangaço, que é esse primeiro... E o nome dos caras, Corisco... não é Corisco, Raio, Raimundo Gomes, são todos os nomes que aparecem. Então você vê que é o mesmo fenômeno. Então a gente... escolheu esse episódio porque, de uma certa forma, nasce o proto-cangaço e nasce o exército. Aí eu fui até perguntar o que a Lilia Schwartz, que é uma historiadora importante, achava disso. Ela falou, é uma interpretação histórica ousada, mas a história precisa de interpretações assim, porque, de fato, esses grupos de bandoleiros nasceram ali. Dizer que eles são ligados ao cangaço depois é uma interpretação sua, mas o fenômeno, o processo é muito semelhante. Bom, em primeiro lugar, como professor de História de Adolescentes, eu queria dizer que o projeto deu certo.
de despertar interesse em adolescentes por história. Para os meus alunos que foram assistir o filme, ajudou bastante. E, em segundo lugar, existe o projeto pedagógico, Meus Heróis Não Viraram Estátuas. Ele foi concebido desde o início juntamente com o filme. Queria que você falasse um pouco sobre o projeto. Não, ele foi, não foi concebido, né? A ideia do livro veio depois. O pessoal da Ática me procurou quando eles viram um pedaço do filme que a gente estava fazendo. Eles perceberam e entenderam que eu estava fazendo um filme que tinha um poder de tentar estimular a história entre os adolescentes. Eles me convidaram para escrever um livro. E aí eu convidei o Pedro Puntoni, que é amigo meu, de época de colegial, um grande historiador aqui da USP e consultor desse filme. Eu convidei ele para escrever comigo. E aí não é exatamente uma explicação do filme, não é isso. A gente resolveu fazer um livro voltado para adolescentes, tentando entender qual é o papel da história hoje, o que é a história, o que a história significa. E aí fizemos como o filme fala dos heróis, a gente fez uma coisa meio lúdica. Quem são os heróis oficiais? Vamos contar quem são os heróis oficiais, porque isso é fato. E quem é o Duque de Caxias? O que de fato ele fez? Visitamos vários heróis e contando rapidamente numa crônica de uma página quem ele é. Depois a gente fez algumas indagações sobre o que é a história, sobre o que ela significa, se a história precisa de heróis para ser contada, e elegemos os nossos heróis, meus e do Pedro, quase numa provocação, dizendo, sabe, cada um pode ter os seus próprios heróis, né? E aí no livro, se você deve ter visto o livro, está encartado uma série de documentários também que eu fiz quando a gente estava preparando esse filme, que no processo de estudo eu fui entrevistar vários filósofos, historiadores, pensadores políticos e tal. E aí a gente resolveu entrevistar algumas pessoas que pensam o Brasil para nos inspirar nesse filme. E a gente considerou que pensadores do Brasil são pessoas que estão pensando o Brasil, independente do cara ter ou não um diploma acadêmico. Então a gente ouviu filósofos, historiadores, ouvimos políticos e ouvimos pensadores egressos do movimento social. Então tem o Ferrez, tem o Stedley, todos em condições de igualdade. Fala o Lula, fala o Fernando Henrique, todo mundo pensando o que é o Brasil, como o Brasil foi feito, para onde a gente vai. E esse DVD, são 5 documentários de 27 minutos, está encartado nesse livro. Mas é um projeto que correu em paralelo. Como a gente ficou 6 anos fazendo, muita coisa aconteceu. E aí é o Lutas.doc. Está encartado nesse livro. Que o fio é curtinho. Boa noite. Boa noite. Posso fazer em 2 partes? Claro. Eu percebi que, o filme tem uma conversa muito grande com a iconografia japonesa, o mangá, etc. Eu queria saber se o pessoal que trabalhou fez alguma pesquisa de iconografia brasileira, pensando, cordel. Exemplo, eu acho que sofre muito a animação e o quadrinho brasileiro que não conversa, que querem conversar com temas nacionais, mas não conversam com iconografia. Uhum. Eu posso citar os índios, mas olhar para as imagens deles eu não posso. Uhum. Posso falar dos negros, mas não posso falar com a iconografia deles, porque é feio. É feio. Feio. A segunda pergunta... não sei se foi do filme ou talvez do brainstorm, que é interessante de juntar com muitas pessoas. Uhum. Eu não sei, começa com os índios, vão para os negros e no futuro só existem os brancos. Uhum. Não sei, eu fui vendo o filme e parece que chega um momento, acabou os negros, todo mundo virou uma versão estranhíssima no Neo do Matrix, misturado com Evangelion e Cavaleiros do Zodíaco, e eu fiquei meio preocupado com isso. Então a minha dúvida é essa, se o brainstorm com essas pessoas que eram muito jovens e que não tinham contato com a história e por respeitar a opinião dessas pessoas, não tirou um pouco do peso histórico. Uhum. Tem aquela visão que o negro e o índio só vieram para tomar porrada. E a parte que eles dão porrada ficou meio estranha. Eu estou sendo chato porque os tupinambá safados se uniram com os bandeirantes safados para matar o resto dos índios safados. E se alguém acha isso errado, é porque eu sou descendente de Tupinambá. Os Tupinambás se uniram com os portugueses para matar os goitacazes. Melhor ter passado de canalha do que passado de cretino. Cá entre nós. Então, é essa dúvida. Então, na verdade, o herói do 4º episódio, ele é um Tupinambá.
E aí o que, assim, um pouco o que a gente levou é que nem hoje a gente até fala no filme que os tupinambás foram dizimados, os do Rio de Janeiro, mas tem gente na Bahia dizendo que é tupinambá, que não falam mais a língua, perderam a religiosidade, mas eles se dizem tupinambás. Quem somos nós para dizer que eles não são? Então, o que a gente considerou é esse fato de que quem que está extinto, quem que não está extinto. Então, o protagonista do filme, o cara que está no final resolvendo, ou não resolvendo, que é uma questão do filme, que o filme não se resolve, mas ele está conversando com o Deus Munhã dos Tupinambás no final. Então, de fato, não tem nenhum negro no final, não tem essa fenotipia, mas o jornalista do 4º episódio, que no começo do 4º episódio, inclusive, ele desistiu da luta, ele fala, né? É um cara que praticamente com o tempo, isso é uma crítica à passagem de um tempo, me perguntaram, é uma reflexão sobre os rumos das esquerdas? É uma reflexão sobre o rumo das esquerdas, que quando chega no poder, muitas vezes muda de atitude. Então ele fala, eu estou cansado de lutar, de dar murro em ponta de faca, porque a luta dele ele perde o tempo todo, ele morre o tempo todo. Então no 4º episódio, isso tem a ver, ele é um homem mais maduro, de cabelo já grisalho, e ele de uma certa forma, e ele fala para nós no começo, cansei de dar murro em ponta de faca, cansei de remar contra a corrente, e a maior questão para ele, que é a questão do amor da Janaína, ele fala, está resolvida, eu pago 500 yuan, ela é uma prostituta, uma dançarina de cabaré que ele compra, e está assim. Começa dessa maneira, é de um niilismo, e é uma visão de que existe um perigo intrínseco ao envelhecimento, à passagem do tempo, que é a gente perder o espírito de luta, a gente desistir por vários fatores. É muito difícil você continuar resistindo, você continuar com essa chama acesa. Você vai apagando ela, você vai se acomodando, você vai querendo um conforto, você vai tendo preguiça de sair de casa para ir no cinema, você vai ficando lá vendo um jogo de futebol. Só que isso é muito simbólico, é muita coisa que se perde aí. Você vai se aproximando do poder, porque você vai envelhecendo. Em todos os lugares, você acaba se aproximando. Se você é professor, você está numa outra posição na sua escola, na sua universidade, tem uma tendência a isso. Então, a personagem, ela tem esse sentimento nesse momento, ela abandonou todo o risco dela, mas todo o espírito dela de luta, mas, de uma maneira, ele volta à luta. E ele volta à luta despertado pela heroína feminina, que também é um comentário da história do Brasil. Por quê? Você olha na história do Brasil o papel das mulheres, e a gente quis construir, ele é o herói. E o próprio grupo que trabalhava comigo falava, mas essa sua mulher aí está muito só no vácuo dele. E a gente olhou para o roteiro, e aí, por exemplo, ela se torna uma guerrilheira que vai dar tiro, mas principalmente no 4º episódio, quando ele desistiu, ela não desistiu. E ela está numa posição que é ela que resgata ele para a luta. Esse olhar dessa heroína do 4º episódio, feminina ali, é um pouco uma leitura do que a gente vê na história da sociedade brasileira. O quanto, né, as pesquisas econômicas falam que a mulher é o arrimo da família. Quando a coisa aperta, em vários segmentos sociais, inclusive classes populares, inclusive o imigrante nordestino, o cara vai embora, e quem fica com a criançada segurando o tranco, a onda, e que não desiste nunca, é a mulher. Então teve nesse 4º episódio essa leitura dessa personagem feminina que tem essa instância de heroína e que resgata a dimensão do herói do nosso personagem Tupinambá. De propósito, a gente fez um Tupinambá que deixa ele ser Tupinambá, ele é branco, mas ele é Tupinambá, ele é um índio Tupinambá. No último momento, quando ele resolve voltar para a luta, com quem ele conversa é com o Deus Munhã, que é o Deus dele. Então foi dessa maneira que a gente optou. Talvez você tenha razão, que talvez a gente, para não deixar uma impressão ruim, talvez a gente tenha vacilado de não colocar no grupo de guerrilha, por exemplo, um cara negro ou com um fenótipo indígena. De fato, passou, não foi uma coisa que a gente conceitou. Você me fala hoje, se você tivesse no meu grupo, tivesse falado isso, eu teria feito na hora. Porque não perde nada, não vai contra o que a gente está fazendo, nem o que a gente fez deixa de fazer sentido por causa dessa, vamos dizer, falha de olhar na hora de construir as personagens. Tem uma falha. Por que não tem alguém no grupo guerrilheiro que tem uma fenotipia como o do Dom Cosme, como o do Balaio? Realmente é um vacilo, mas a essência da questão, que é não morrer os tupinambás, esse sentimento do Balaio e tal, está construído em volta do protagonista. Só um minutinho que eu prendi meu filho. Vou aproveitar para tomar uma água. Iconografia, ótimo. A iconografia, eu e a diretora de arte, a gente trabalhou o tempo todo com muita pesquisa iconográfica, né? E aí a gente releu ela. Então, aquela grelha dos
dos Tupinambás, é o Hans Staden, são as gravuras dos alemães que fizeram as gravuras do Hans Staden quando ele voltou para a Alemanha, são as gravuras feitas por franceses anônimos, que não se sabe quem fez, que ilustrou os desenhos do Jean de Lery e fazia gravura, e essas gravuras eram vendidas em feira, porque vendia muito no século XVI esses relatos dos viajantes que contavam de índios canibais que comiam gente, essa coisa que hoje agora esses filmes de tortura que vai cortando a pessoa em pedaços ao longo do filme e tal. O ser humano ele tem uma atração por essas coisas violentas e monstruosas, sempre teve. No século XVI já tinha. A gente mergulhou nessa iconografia e tem iconografias que não existem. Por exemplo, da Balaiada não tem nada. Nós não tem uma iconografia desse período. Não tem representações, não tem pinturas. Nem sequer você encontra muita coisa no Brasil que aconteceu no século XVII e XVIII que depois foi pintada num quadro por um pintor romântico do século XIX, do Rio de Janeiro e tal. No caso da Balaiada, não era tema, tanto que você não encontra, a gente não encontrou, pesquisamos por todos os lados, nada. Aí como a gente fez? Pesquisamos cidades que ainda têm construções da época. A própria cidade de Caxias está inteira, tem uma praça colonial que é do século XVII, XVI. A gente pegou imagens desse lugar, contatamos um fotógrafo do Maranhão que tinha fotos da cidade, que passou para a gente. A diretora de arte ela pegava fotos do lugar e trabalhava para definir as cores da pintura da Balaiada em cima de texturas de casas coloniais do lugar. Então foi essa maneira que a gente manteve essa herança. E aí uma questão aí o design de personagens ele caiu num outro lugar, um lugar quase Disney, que é uma coisa super polêmica, que pode ser super criticado, né? Como assim, em vez de dar de uma certa forma, isso aconteceu por dois motivos. O filme, ele não se viabilizava economicamente porque a gente queria fazer lápis no papel. Por que a gente queria fazer lápis no papel? Porque eu gosto, acho mais bonito. Quase todos os filmes que estão aqui são lápis no papel. Eu acho muito mais poético, muito mais bonito, mas tem um outro aspecto. Num desenho animado feito sobre lápis no papel, o desenhista ele é um autor, ele é o ator do filme. Ele interpreta o roteiro. Quando a gente trabalha na construção do bonequinho vetorial no 3D, que faz bons filmes, Shrek, Toy Story, dá para fazer, mas eu não gosto do layout daquilo ali. Aquele visual é pobre, é tudo muito igual, muito parecido. Só que é muito mais barato. Então, quando eu queria fazer lápis no papel, era muito mais difícil de fazer. Os meninos que eu encontrei para fazer o filme, eles tinham um treinamento. O desenho que eu tinha escolhido para fazer não tinha esse design de personagem. Era um design de personagem que foi desenvolvido por dois quadrinistas brasileiros, o Gabriel Bá e o Fábio Moon. Eles que fizeram o meu design de personagem. Quando eu cheguei para os meninos que iam trabalhar no filme, ninguém conseguia fazer aquilo. Era muito complexo, era muito sofisticado a quantidade de desenhos naquela personagem. Então a gente não ia conseguir fazer o filme. Porém, os meninos todos já tinham trabalhado muito fazendo processos de animação para a Disney, para a indústria americana. Desenhos americanos que compram serviço no Brasil. Isso eles tinham mão. Então eu falei, quer saber? Antropofagia. A gente vai fazer antropofagia. A gente vai fazer o que a gente sabe fazer, só que do nosso jeito. Então, se a gente tem mão para fazer um design de personagem que tem um pé na Disney, a gente vai fazer. Só que o que os nossos personagens vão fazer, eles não fazem lá na Disney. E isso acabou virando uma pegada, um conceito, que os franceses sacaram na hora. Falaram, puta, filme que parece que você está vendo um Disney, uma coisa assim, só que filme é esse? E isso é uma atitude antropofágica. Não é à toa que os meus meninos, a rapaziada que ia fazer o filme, tinha a mão para a Disney. A gente está colonizado por isso. É onde eles conseguem trabalhar e ser artista de conteúdo e não fazer publicidade. Então a gente falou, é isso que a gente sabe fazer, a gente vai fazer, só que do nosso jeito. E eu encaro isso, olho para isso e falo, pô, isso é uma atitude antropofágica de sobrevivência, de brasileiro que devora todas as influências que ele tem e produz uma outra coisa. Então a gente foi nessa daí, eu achei que eu ia tomar muita porrada, eu fui para a sessão do Festival de Annecy, preparando a minha equipe, tinha 5 pessoas comigo lá, falei, gente, eu já vi Festival de Cannes e tal, você vaiado. Eu já vi filme em festival em que essas cadeirinhas que quando você levanta ela bate, plong, plong, com 20 minutos de filme, começar a levantar 1, 2, 3 e fica uma sinfonia de cadeirinha batendo e é deprimente, entendeu? E pode ser isso que aconteça, porque eu estava com medo que os gringos reconhecessem uma certa linguagem naive, derivada de um design de personagem americano e recusassem o filme. Eu estava realmente com medo, deu o efeito contrário. O filme foi um dos mais aplaudidos no festival e várias pessoas comentando essa atitude, que é, nossa, ele namora com determinadas linguagens, mas o sentido que ele dá para isso é inverter o polo. O que o cara fala mais, a gente fala menos. E passou e rolou.
enfim, deu certo. Boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar o filme. Realmente, tinha uma grata surpresa. Não tinha ouvido falar, mas eu sinto, eu não entendo nada de cinema, né? Mas eu acredito com muita gente aqui no Brasil, sinto uma angústia, não só no cinema, mas em várias artes, pela ausência mesmo de referências à história brasileira, né? E não só no cinema até, né? A gente ouve falar também de departamentos aí de história que preferem priorizar, por exemplo, o estudo da história medieval europeia do que o estudo da história brasileira, da escravidão, da resistência, né? E isso acaba gerando uma série de mitos, como que o brasileiro é pacífico, né? O brasileiro não resiste, etc. e tal. Aí eu queria fazer 3 perguntas rápidas. Uma você já comentou um pouco, mas queria falasse um pouco mais. Como você viu a recepção do público brasileiro em relação ao filme, como você está sentindo isso? A outra pergunta é como você conseguiu fazer um filme que notadamente tem um caráter mais crítico, para não dizer revolucionário, né? De colocar as pessoas mesmo para pensar sobre a nossa história, o mundo que a gente vive, o papel, e ao mesmo tempo conseguir ter patrocinadores como a Globo, Itaú, etc e tal, que a gente sabe o que é, você sabe o que é, né? E, por exemplo, tem uma cena dos caras lá assaltando o banco, né? E o Itaú tá patrocinando, né? Então, tipo... E o filme realmente ficou bom. Eles não leram o roteiro. Essa pode ser uma boa. Aí no próximo já perdeu o patrocínio, já. Mas eu até fiquei meio desanimado. Falei, puta, Globo Filme, né? Mas enfim, mas eu realmente gostei. Mas a Globo Filmes viu o filme pronto. Ela viu? Entrou depois de ver o filme pronto. Bom, aí a última pergunta é como você vê assim a perspectiva não só do seu trabalho, não sei se você tem algum projeto aí pra frente, mas de filmes com esse caráter mais autoral e mais crítico, né? Se você acha que essa onda aí de protesto e tal, de alguma forma também pode estimular, surgir coisas novas e tal. É isso. Eu acho que assim, o cinema autoral está vivendo um momento muito difícil, né? Tá complicado. O que está acontecendo nas salas de cinema que a gente vê só passa os filmes americanos, alguns bons filmes americanos, mas um monte de porcaria, entendeu? Um monte de filme ruim. Filmes ruins, comédias românticas ruins, animações ruins, filmes de ação podre, sabe? Eu não me conformo como num país violento como o nosso, em que os jovens estão expostos, estimulados à violência o tempo todo. Eu fui passar esse filme num debate numa periferia do Rio de Janeiro, num cinemazinho interessante, que é um cinema num supermercado, 2 salas, 3, 4 salas modernas, num Carrefour assim da vida. Lá, não me lembro, depois de Duque de Caxias ali. E aí todos os filmes que estavam passando era Sylvester Stallone, Bruce Willis cheio de revólver, heróis que resolvem tudo com arma, matando todo mundo, e isso bomba no cinema brasileiro. E aí a gente tem agora uma ocupação de cinema brasileiro com filmes brasileiros que são essas comédias, que não quero ser muito... mas acrescenta muito pouco, né, em termos de cultura, de reflexão e tal. Também tem um lado que a gente... quem sou eu para reprimir, para dizer que não? Porque o brasileiro gosta de comédia, não tem conversa. A história do cinema brasileiro ela é marcada pela comédia, né? Desde as chanchadas dos anos 40 e 50, Grande Otelo, Oscarito, as grandes bilheterias do cinema brasileiro sempre foram comédia. Então você tem Grande Otelo, Oscarito, depois você tem Mazzaropi, que era o cara que mais vendia ingresso nesse país, e depois você vai ter Didi, os Trapalhões. Então, sabe, eu vou ficar... Não me permito o direito antropológico de dizer que essas comédias não têm o direito de existir e tá aí. O brasileiro tem uma predileção por esse tipo de cinema. Eu só lamento que só tenha isso. Isso que é muito ruim, você não tem espaço, os filmes autorais brasileiros estão diminuindo de público, sabe, assim, esse filme foi muito, muito pequeno de público, mas esse filme não dá para contar porque é um desenho animado para público adulto, então esse não dá para eu olhar por ele, mas eu falo filmes do Karim Ainu, os filmes da Tata Amaral, do Beto Brant, as bilheterias estão sendo pequenas, estão sendo menores do que já foram, filmes que faziam 50 mil estão fazendo 20 mil espectadores, é muito estranho, porque está crescendo o market share do cinema brasileiro,
mas não cresce, pelo contrário, diminui o espaço para o cinema de reflexão, para o cinema que não é apenas uma diversão que você sai e vai comer pizza. O cinema que faz pensar está tendo dificuldade de se colocar no mercado. Fica uma semana em cartaz, 2 semanas, isso é terrível, isso para mim é um desastre. E eu acho que isso tem tudo a ver, a gente precisa reverter isso, tem a ver com essa onda de protesto, tem a ver com quem somos nós, para onde a gente está indo, o que está acontecendo com esse país, entendeu? Cadê a educação? É formação. Falta gente com capacidade de reflexão no país, porque as nossas escolas não estão formando, as pessoas não estão recebendo pensamento crítico, não estão sendo estimuladas a pensar. Um pouco desse crescimento econômico interessante que a gente está tendo no Brasil, porque tem gente saindo da miséria, tem classe média crescendo, só que isso não é acompanhado por uma formação de pensamento crítico. Está sendo o caminho que está se dando para esse crescimento econômico é apenas crescer o consumo, né? Então não é esse o caminho. Não me parece que isso vai ser muito bom para esse país, porque a gente está chegando numa situação em que a gente não muda o que é principal mesmo. O que adianta? O cara vai continuar morando numa periferia que ele não tem cinema, que ele não tem teatro, em que ele tem que pegar um transporte que leva 3 horas e meia para ir para o trabalho, 3 horas e meia para voltar do trabalho, mas aí ele tem um carro 1000 estacionado na porta porque dá para comprar, ou tem um tênis Nike, ou conseguiu ter um iPhone, e isso apazigua. Isso não é positivo. Então, eu acho que é importante o momento que a gente está vivendo, tudo isso que aconteceu, que está acontecendo nesse momento, porque talvez traga alguma reflexão sobre isso. Isso está refletido no território da tela de cinema. O cinema de reflexão no Brasil ele está num momento de muita dificuldade. Ele sobrevive em guetos, ele está sobrevivendo em pouquíssimas salas, mas ele não consegue mais entrar no espaço mainstream. Isso é muito triste. Os patrocinadores. Os patrocinadores, bom, a gente trabalha com lei de incentivo no Brasil. Se tirar a lei de incentivo, o cinema morre, menos as comédias, né? E o que acontece é aquilo que eu falei mesmo, os caras não leem o roteiro. Então, esse projeto, a gente ficou 6 anos fazendo e ele foi pingando dinheiro ao longo do tempo. Eram pequenos patrocínios o tempo todo que entravam. Teve vários momentos em que a gente ficou com crises financeiras e aí eu escrevia roteiro para outros diretores, para outros projetos, recebia o salário do roteiro e pagava o salário da equipe. Isso aconteceu em vários momentos. E o filme foi caminhando graças à lei de incentivo, que é uma coisa que eu defendo muito, porque como o patrocinador, até hoje, como eles não estão pondo dinheiro de marketing, eles não leem os roteiros, pelo menos até hoje tem sido assim. Então, eles entraram no nosso projeto, creio eu, por uma certa confiança nos outros filmes que a gente tinha feito. Bicho de 7 Cabeças, Chega de Saudade, As Melhores Coisas do Mundo, todos filmes premiados que passam na televisão e que andam. Então, eles acreditaram na Gulani, que é a produtora do filme, e entraram no filme. Agora, o surpreendente é que, por exemplo, o Itaú entrou, não foi o Itaú que entrou, a gente ganhou um edital do governo de São Paulo, do Fomento, em que o Itaú põe dinheiro. Então, o logo dele aparece. Mas ninguém do Itaú, eu fui no Itaú, eles não quiseram investir no filme, mas eles estavam nesse edital. E dessa maneira eles estavam. Mas tem empresas como o BNDES ou a CCR, que os caras viram o filme e eu achei que os caras iam ficar constrangidos e os caras saíram emocionados da sala. Então tem umas coisas surpreendentes, porque tem gente com pensamento crítico, com visão de responsabilidade social em todo lugar. Então, eu achei que os caras iam ficar com vergonha do filme. Não ficaram com vergonha do filme pela maneira como eles se comunicam. A comunicação institucional que eles fazem na própria empresa é apresentando o filme para os funcionários, falando que eles fizeram o filme. Então, às vezes tem coisas que são surpreendentes mesmo nesse mundo institucional. Por exemplo, o governo do Rio de Janeiro. Chega o governo do Rio de Janeiro e ia querer me matar, porque a gente tem, nas vésperas de Olimpíada e Copa do Mundo, essa coisa toda ufanista, o Cristo com o braço quebrado, a história, a brincadeira, que todo mundo ri quando tem o Cristo e logo em seguida escreve Rio Sex, né, a boate erótica lá do Rio de Janeiro, e principalmente o tema com toda essa questão das UPPs, de você resolver a favela com a ocupação policial e tal, aquela hora que fala do traficante, que ele nem é traficante, porque naquele momento histórico o negócio dos caras da Falange Vermelha não era tráfico. Eles o tráfico veio com escadinha depois de 82, a história que eu conto é 79 e 80. Então, quando a Falange Vermelha chegou, o negócio dos caras que estavam dentro das favelas era assalto a banco. Eles eram grandes assaltantes de banco, mas não estavam com... Eles mesmos falam que o cara que vendia trouxinha de maconha era pé de chinelo, o mesmo que roubava toca-fita. O escadinha que fez esse virar o business dos caras e aí prosperou.
o negócio dessa resistência armada dentro das favelas. Vendo isso no filme, eu falei, os caras vão querer me matar. Mas o governo do Rio de Janeiro, porque dentro da Secretaria de Educação tem gente legal, adotou o filme. E nesses 6 meses o filme passou em inúmeras escolas no Rio de Janeiro. Escolas foram levadas ao cinema para ver esse filme. Eu falei, caramba, então a história não é tão simples de entender. Porque tem pessoas dentro da Secretaria de Educação que falam, esse filme é super importante, a gente tem que mostrar esse filme. Então, às vezes a gente se surpreende. Boa noite. Eu achei muito interessante que o filme foi passado para estudantes que podem refletir sobre o tema, mas no mês passado eu fui para o Circuito Municipal de Cultura, que foi organizado pela Prefeitura de São Paulo, e eu cheguei lá e o filme não tinha sido permitido pelos direitos autorais em relação aos produtores do filme. E tinham muitas pessoas humildes, assim, no centro de São Paulo, até tinham mendigos lá assistindo, sabe? E foi exibido Rio no lugar. E eu estava super animada para assistir esse filme pela crítica social que tinha, né? E eu gostaria de saber por que isso aconteceu, por que não foi permitido, já que a prefeitura patrocinou. Bom, já que você tocou no assunto, esse cinema que você foi é um cinema itinerante que eu e a Laís, a gente mantém, consegue fazer acontecer há quase 15 anos. Então, tem 2 salas de cinema itinerante que levam o cinema nas periferias. A gente faz isso há muitos anos, né? E aí, a gente fez uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para, no mês de julho, pôr esse cinema itinerante em vários bairros de São Paulo, não só a periferia, teve no centro, teve no Lago da Batata. O objetivo é, os adolescentes, as crianças estão de férias, não tem o que fazer, vamos levar ao cinema? Beleza, levamos. E aí, como o filme já estava saindo da sala de cinema, a gente programou Uma História de Amor e Fúria, que é o nosso filme. Programamos, botamos no material, divulgamos e tal. O distribuidor do filme não deixou. Foi uma situação assim, de um conflito absurdo. O que rolou entre eu e o distribuidor do filme não dá nem para contar, entendeu? Porque quando eu soube que ele não deixou, como o cara não vai deixar o meu filme que eu passei 6 anos fazendo, passar no cinema que eu mantenho há 15 anos na periferia, ele não deixou. A explicação dele foi que ia prejudicar as vendas do DVD. E aí, é o meu distribuidor, é o cara que distribui o meu filme. E aí, quando eu tentei resolver isso com ele no telefone, não terminou em bom termo a nossa conversa no telefone. Só que aí eu fui perguntar para a minha equipe lá, e aí, o contrato falou o quê? O contrato fala que se ele não autorizar, você não pode exibir. Aqui, se ligam para a gente, Sinusp, quer passar o filme? Eu falo, passa, manda bala. Mas eu não tenho o direito de autorizar essa sessão. Por contrato, é o distribuidor que tem o direito. Brasil, não, mundo, é assim. O distribuidor, ele pega um filme, ele tem o direito. E o contrato é assim. Então, aqui ele deixou, por exemplo. Mas na sala do Cine Tela Brasil, que é o cinema que eu toco há muitos anos, não foi autorizado. E o argumento, e ele me explicava, Luiz, você tem que entender, vai prejudicar as vendas do DVD. Eu falei isso para ele. Falei, mas então você tá, beleza? Você não vai deixar passar no Cine Tela Brasil, mas então você também não vai, você vai segurar o pirata? É isso que você está me falando? Não, então, mas aí já, então, isso que eu estou contando para vocês, entendeu? Eu briguei com o meu distribuidor num nível em que a gente não se fala e não é bom isso, porque ele é meu distribuidor, mas eu não consegui digerir isso que você está me contando, entendeu? Foi uma coisa, para mim, ainda é um absurdo, é uma coisa kafkiana, é uma coisa inacreditável isso. Passo 6 anos fazendo um filme não posso passar no nosso cinema de graça na periferia. Luiz, por que é que você escolheu o tema da água nesse último episódio? Então, no último episódio... Por que é que ela se torna tão valiosa? Até eu me lembrei, quando vi o filme, que é uma das coisas que o subcomandante insurgente Marcos fala da região do México que eles tomaram, que é uma região riquíssima em água, etc. E tal, que ele disse que vão ser as grandes lutas do futuro. Então, tem vários temas principais no futuro. Assim, eu queria muito ir para o futuro. Era a história do Brasil, mas desenho animado, história em quadrinhos, sempre namora com o futuro. É uma possibilidade muito legal de você brincar no futuro. Então, como o filme é também um brinquedo, também é uma brincadeira, também é para ter prazer, eu queria ir para o futuro. Mas que futuro? Então, a gente resolveu trazer temas que são, como eu fiz diagnóstico do passado, um pouco prognósticos do futuro. Então, tem coisas ali que é a água, as milícias,
que são privadas, oficiais, é elas que fazem a segurança do país, que isso é assustador, mas é uma questão. Está no filme do Kleber Mendonça, muito bem contado, como a cidade é dominada por aqueles seguranças privados. O Rio de Janeiro está absolutamente dominado pelas milícias. Os caras combateram os traficantes, mas a milícia está tomando conta das favelas, numa parceria com os evangélicos. Eu não tenho nada contra a religião, meu filme é místico, né? O meu personagem ele fala com Deus e tal, então não tenho nada contra a igreja evangélica em si e tal. Eu tenho tudo contra o poder deixar de ser laico. É perigosíssimo. Você vê a cultura árabe, que é uma das culturas mais sofisticadas, que mais acrescentou coisas para a humanidade, é maravilhosa. Mas o Estado Islâmico é horrível. A realidade do Irã é uma situação extremamente complicada, porque vira uma ditadura extremamente... O que está acontecendo na Turquia, eu tive lá em Istambul, tive com o pessoal dos protestos de Istambul, eles dizendo aqui é mais difícil, porque vocês imaginem, eles estavam acompanhando o Brasil, e eu tive com os caras do diretório que estavam fazendo um movimento lá em Istambul, e eles me disseram, a nossa situação é mais difícil do que a de vocês, porque vocês, quer queiram, quer não, vocês têm a Rousseff, que é uma ex-guerrilheira que assaltava banco, é uma mulher de esquerda. Por mais que vocês queiram dizer que é uma merda, ele falou, isso não é um fato. Para nós, o que ele me explicou, e eu entendi o que ele quis dizer, ele falou, imagina se o seu presidente da República fosse Feliciano. É isso que nós temos aqui, foi isso que eu entendi o que ele estava querendo dizer, porque é diferente. E lá o presidente da Turquia, que está lá no poder agora, é um islâmico radical que mistura poder com aspectos religiosos, e o povo é super religioso lá, e ele trabalha com isso, e é uma repressão super violenta e muito equivocada. Então, o filme fala disso, a gente fala meio en passant, mas o presidente da República é um pastor evangélico no filme, a gente tem uma referência a isso, e a água surgiu porque a gente... pesquisando mesmo, o que os grandes economistas, os cientistas, os pensadores estão falando do futuro, os caras estão falando, a commodity mais cara do mundo daqui a 50 anos vai ser a água, vai ser mais caro que o petróleo. E é uma questão de geopolítica, de economia. O presidente da Nestlé acabou de falar que a água não pode ser considerada um direito humano. Porque se ela é considerada um human rights, ela não pode ser comercializada. Você não pode comprar o aquífero Guarani. E o cara da Nestlé falou, não, a água não pode ser considerada um direito humano porque tem que tirar lá do subsolo, então tem que deixar vender e privatizar. Então a água é a discussão que vem aí. O que a gente está fazendo com os nossos rios, com os nossos mananciais é muito grave. E isso aparecia em todas as nossas pesquisas. Assim, às vezes você abre encontros mundiais para discutir o futuro da humanidade, a água aparece como... E aí a gente criou uma lógica em torno disso, que é a cara do Brasil, que já está acontecendo. Então a população não tem água, recebe doses limitadas de água, mas tem uma empresa que, até no caso, a Aquabras, não dá para entender se ela é estatal ou ela é privatizada, mas que tem altos lucros vendendo água, os guerrilheiros estão lutando contra. Então a gente criou uma situação que reflete um pouco o que já está acontecendo. Inclusive, eles já compraram muita água aqui no Brasil, a Nestlé, e eu vi até essa entrevista, por isso que eu perguntei isso, do cara da Nestlé falando isso. Se você pegar essa água, é da Danone, da Nestlé, entendeu? E todo mundo, e aí fica também essa loucura da higienização absurda. Então, todo mundo quer tomar água mineral para se salvar, para não morrer, para ter a vida eterna. Mas é uma questão extremamente importante, porque é como o ar, a água a gente não vive sem. E é isso que os caras estão dizendo, que vai ser o commodity mais caro daqui a 50 anos. E é isso que eles querem que vire. Não é, porque a água não pode ser um produto barato, tem que ser carésimo. Eu li essa entrevista dele, me mandaram, fiquei impressionado. Agora a próxima pergunta. Parabenizar, Luiz, pelo filme. Assim, estou maravilhada. Eu tive a oportunidade de ir ao porto, o Forte de Bertioga, e tive um contato muito pequeno, mas muito profundo com a questão dos tupinambás. Tem uma canoa lá gigante, o filme retrata isso, achei muito bonito essa imagem. Tem uma estátua do chefe da tribo dos tupinambás. E uma coisa que eu queria perguntar para você, que você acabou de falar, que é essa questão mística do filme, que
Para mim, a figura de linguagem que vocês usaram, mítica, ela dá toda essa magia que o filme traz, essa emoção que o filme traz para a gente. Porque se fosse só um filme de história, contando a nossa história, não teria tanto impacto. Então, a forma que o filme, essa figura de linguagem mitológica, principalmente na primeira parte, me tocou muito. Porque, de fato, a personagem, até mesmo naquela época, já era tida como uma figura mística. Né? A estátua que está lá no porto de Bertioga, no Forte Bertioga, inclusive é um lugar maravilhoso para a gente conhecer, aqui pertinho. Tem, inclusive, o forte é todo marcado, então até parece que é de conflitos. Eu não sei se tem a ver com esse último combate, não sei, mas é bem interessante. E a estátua que está lá tem quase 2 metros de altura. E dizem que ele, de fato, ele era muito alto. E se pensava que ele era até uma figura, de fato, um deus, meio místico e tal. Então, esse resgate que você faz, eu acho muito interessante. Eu queria perguntar para você, nesse aspecto, como que foi isso? Porque você disse que tem pouca coisa escrita sobre isso. Como que vocês... Porque foi muito bonito. Então, eu queria saber a fonte, como que você conseguiu narrar essa primeira parte de forma mítica, que ficou lindo e, para mim, foi a melhor forma de tratar. E, por outro lado, essa mitologia que você traz, nas outras partes, como esse Deus, né, que é o Deus que perturba e que, nas outras partes, aparece como alguma coisa como capital, alguma coisa como Deus, lá na última parte, é praticamente o capital, né? O mal, mas o mal moderno, né, que a gente conhece muito bem. Você fez isso perfeitamente. Eu quero entender como você fez isso. E, assim, a recepção do seu filme hoje, essa recepção boa, eu ouso dizer, e eu queria ouvir de você, se ela tem a ver um pouco com o que está acontecendo atualmente hoje no nosso país. Porque o filme ele fala de resistência, né? Lá na metade, acho que um pouquinho antes da metade, ele fala que o importante é nunca desistir. Aí a gente vê todo o filme e fala, nossa, como o nosso povo sempre resistiu, né? Como o nosso povo sempre lutou. E, recentemente, no Brasil, a gente viu isso, né? Um capítulo, de todos esses capítulos da nossa história que você contou, recentemente a gente teve um capítulo pequeno, mas um capítulo importante dessa resistência que a personagem retrata no filme. Então, não sei se eu fui muito clara. Queria que você falasse sobre a questão dessa figura de linguagem que você usa, mítica, e essa questão da recepção do filme. Legal. Eu falei que tinha pouca iconografia sobre a balaiada, mas a gente não tem poucos relatos históricos sobre a balaiada, tem, só relatos orais. Mas sobre a presença dos tupi-guaranis no litoral brasileiro, quando os europeus chegaram, tem bastante literatura. E a gente mergulhou nessa literatura toda. Tem literatura e tem intérpretes interpretando essa literatura. E tem, inclusive, um escritor, que é o Mussa, que ousou pegar todos os fragmentos de relatos da mitologia dos índios tupinambás e escrever o que ele chama de uma espécie do que seria a Bíblia dos tupinambás. Porque ele juntou, chama Meu Destino é Ser Onça. É um livrinho de ficção, muito bom, polêmico, em que ele praticamente reescreve o que seria a Bíblia dos tupinambás. Ele pegou todos os fragmentos de lendas tupinambás que tem e compilou num documento. Então, até isso tem. Não tem alguns antropólogos que criticaram, não pode fazer isso, ele não tem direito de fazer isso. Tem, é ficção, pode. Mas tem muita literatura. A gente tem, por exemplo, relatos sobre a história dos índios, como eles estavam no século XVI e tudo que é contado aqui. A gente tem as cartas dos jesuítas para os papas, é uma tonelada. E eu, desde moleque, eu sempre gostei de história do Brasil. Então, eu lia essas cartas como um thriller, porque são thrillers. Você tem as cartas do José Anchieta, do Antônio Nóbrega, cartas de jesuítas que estavam no Paraná, que mandavam para o Papa o relatório do trabalho que eles faziam no dia a dia. E o trabalho é marcado pelo convívio com os índios. Então, você tem relatos incríveis sempre criticando os índios. Esses bandos de pervertidos que fazem o seguinte, só que eles ficavam encantados com o que os índios fazem. Então, eles contam detalhadamente. Festas, carnaval, sexo, sacanagem, antropofagia, tudo. Tem relatos de humor, assim. Tem um que é um padre que morava em Porto Seguro. Essa é muito engraçada. E ele vai com 2, 3 assistentes dele, de burrinho, até onde eu imagino que seja ali um pouco depois de Caraíva, passa Trancoso, porque ele vai descrevendo, e eu vou vendo o lugar ali, eu falo...
o cara andou uns 80 quilômetros, mais ou menos numa região, ele fala que ele voltou para visitar, ele vai contando para o Papa ou para o Bispo da Itália o quanto ele é virtuoso, porque eles sempre querem mostrar que eles são muito virtuosos e estão ganhando muitas almas para o mundo católico. Aí ele fala, cheguei lá para visitar uma aldeia de índios tupiniquins, que eu já tinha passado, que eu já tinha ganhado eles para o mundo cristão, eles já tinham aceitado a hóstia e tal, mas esse pessoal é tão difícil, porque aí eu chego lá, e aí eu vou numa das ocas, ele conta, e encontro um índio amarrado, de um povo inimigo deles, que ia ser comido na próxima festa. E aí eu procuro o cara assim que fala, mas você já não aceitou Jesus? Já não tem a hóstia? Né? Como que tem um cara, a gente já falou que isso não pode, ele falou, mas não é para nós, é para as velhinhas. Então, esses relatos, tem muitos relatos. Aí a gente tem esses padres todos, e assim, são vários volumes, vocês encontram aqui nas bibliotecas da USP, essas cartas jesuítas, assim, são muito legais. E eles relatam, tem padre relatando batalha de Tupiniquim com Tupinambá em várias páginas. Eu pude fazer porque eu tenho um padre que acompanha um relato de uma guerra dos índios Tupinambá contra os índios Tupiniquim, no qual ele está com os índios na véspera, ele vê o discurso do pajé, ele escreve o que o pajé falou, ele escreve como eles se preparam para a guerra, que eles passam a noite, que eles atravessam a mata, que eles pegam as canoas e vão atacar os Tupiniquins. E a guerra se dá na praia, no litoral, tudo descrito, aliás, no livro do Jean de Lery, detalhadamente. Tem um outro cara que descreve muito bem também, que é no Maranhão, que chama Claude d'Abbeville. Aí é um caputino, não é um jesuíta, mas é padre também, conviveu com os tupinambás durante anos, conta toda. Então essas histórias a gente usou. E esses índios todos, eles contam as mitologias dele. Que foi a minha maneira de construir o roteiro? Eu, como roteirista, estudo bastante e sei e percebo que toda a indústria de Hollywood, o arquétipo narrativo da indústria de Hollywood vem da Grécia. As tragédias gregas, você estuda a jornada do herói, você estuda aquela narrativa da tragédia grega e ela é a base da narrativa dos filmes Avatar, Homem de Ferro. Todos os filmes americanos, eles têm a estrutura, o arquétipo narrativo da tragédia grega. As comédias também são muito ligadas às comédias gregas. Então, quase que a mitologia grega é o arquétipo narrativo do filme de Hollywood. Eu pensei nesse filme em mergulhar na mitologia dos Tupi-Guaranis e construir meu arco dramático, e foi o que eu fiz. Então, a luta do herói, o fato com quem ele luta, qual é o jogo dele, o fato dele poder se transubstanciar num animal, isso é altamente Tupi-Guarani. Eles acreditam profundamente. Hoje, você vai numa aldeia Guarani no Paraná, você vai numa aldeia Guarani aqui em Parelheiros. E o pajé acredita que quando eles estão dormindo de noite, a alma sai do corpo e entra num bicho no meio da floresta. E isso gera uma situação tal, é um espiritismo diferente. Eles acreditam que o espírito deles é um animal na floresta. Isso gera um olhar para a floresta muito diferente do nosso. Para nós, a floresta é um outro. Para eles, a floresta é eles mesmos, na medida em que, metade do dia, enquanto ele está acordado, ele é ele. Mas enquanto ele está dormindo, ele é um bicho da floresta. Isso faz com que o olhar dele para a floresta não é nunca de destruir, nunca é de outro âmbito, mas já ligado na cosmogonia de como ele se percebe quem ele é no mundo. Ele é um ser que divide a existência dele no planeta com um macaco, com uma cobra, porque de madrugada ele sonha que ele é com um bicho, ele acha que ele é aquele bicho, que o espírito dele saiu e foi para lá. Foi isso que a gente mergulhou. Esse Deus Munhã é uma grande entidade mitológica que aparece em 1000 relatos dos índios Tupi-Guarani até hoje. Muita gente fala que o deus indígena é o Tupã. Aí quando você vai estudar mesmo, o Tupã, na verdade, era confundido pelos padres com o Deus lá em cima. Por quê? Para os índios Tupi-Guarani, o Deus que criou do nada a humanidade, criou o mundo e colocou um par de gêmeos no mundo e falou, vão povoar a terra, esse Deus é o Munhã. Só que eles são politeístas, eles têm vários deuses. E eles têm um Deus que é o Deus ligado à chuva e ligado ao trovão, que é o Tupã. Os padres perguntavam para eles, e como chama o Deus lá de cima? Eles falavam, Tupã. Mas então os padres escreviam para o Papa, o Deus deles é o Tupã. E, na verdade, é um dos deuses, eles são politeístas, eles têm como Olimpo, Zeus e tal, mas o verdadeiro Criador, o velho, que os guaranis hoje, quando você fala com eles, que eles falam, como você sabe de manhã? Não é para saber de manhã, ninguém sabe de manhã. E eles falam o velho.
No Tupi-Guarani, Munhã quer dizer o velho, é o Deus, é o Zeus, é o Deus pai de todos, o antigão e tal. É esse que a gente põe na tela, é esse que o nosso herói lida com ele. O outro é o Anhangá. O Anhangá é uma entidade que, para eles também, é apenas um dos deuses. Eles não são maniqueístas. Os Tupi-Guarani não tem, como na Igreja Católica, um Deus bom no céu e um diabo mau embaixo da terra. Para os Tupi-Guaranis é uma série de deuses, com 1000 malandragens, com um engana o outro, um come a mulher do outro. É uma confusão. Eles são politeístas. E tem um deus que é o Anhangá, uma entidade, que é uma entidade da mata, que chama Anhangá, que a gente fala que para os Tupinambás era Anhangá. Para os Tupi-Guaranis era Anhanguera. Para os índios Kaiowá do Mato Grosso do Sul é Anguerrá. É tudo corruptela, porque o Tupi-Guarani era uma língua tronco principal com vários dialetos. Então, no Rio de Janeiro, ali, os caras eram Tupinambá, que era Tupiniquim, o pau comia, que nem Brasil e Argentina. São muito parecidos, falam mais ou menos o mesmo tronco linguístico latino, mas, ao mesmo tempo, são inimigos. No futebol. Lá os caras, o pau comia na borduna. Tupi-Guarani e Tupinambá se odiavam. O território dos Tupinambás ia até Angra dos Reis, Ubatuba. De Ubatuba para cá tinha uma área neutra que ninguém conseguia ficar, porque quem ia ali o outro comia. E de Bertioga para cá eram os Tupiniquins. Mas eram muito parecidos, acreditavam nos mesmos deuses. Só que um falava que a entidade demoníaca, porque o dialeto era parecido. Um chamava de Anhangá, o outro Anhanguera. Anhanguera é a rodovia Anhanguera. Por quê? A gente estuda na história, eu estudei isso, né, que tinha um bandeirante, que não era o Raposo Tavares, esqueci o nome dele agora, mas tinha um dos bandeirantes que ele, diz a história que eu estudei, que ele, andando pelo Brasil para buscar pedras preciosas, encontrou um grupo de índios, os índios pegaram ele e iam matar, ele falou, alto lá, pegou o álcool, pôs num prato e botou fogo, e aí pegou fogo, aí os índios viram ele botando fogo na água, se ajoelharam e falaram para ele, Anhanguera, Anhanguera, que era o deus dos índios, e isso ficou para a história, o nome desse bandeirante virou Anhanguera, aí a gente tem rodovia Anhanguera, empresa de ônibus Anhanguera, Universidade Anhanguera, tem Anhanguera para todo lado. O que você, quando vai pesquisar a mitologia, ouvir a história dos índios, quem era Anhanguera? E não é só pesquisar a mitologia, vai lá para os Kaiowá e pergunta quem é o Anguerrá, que é a mesma coisa, Anhanguera, Anguerrá. O Anhanguera, para os índios Tupi-Guarani, é mais um dos deuses, é uma entidade da mata, só que ele tem um pequeno detalhe, ele mora na Lagoa dos Mortos, ele mora numa lagoa, eles falam isso, cheia de cobras e sapos. Por acaso é a lagoa onde termina o arco-íris. Né? Para os povos ibéricos da Europa, onde termina o arco-íris, eles diziam que tinha um tesouro. Para os Tupi-Guaranis, o arco-íris termina numa Lagoa dos Mortos, onde tem essa entidade, que ele tem um pequeno detalhe. Ele é um ser sobrenatural que gosta das sombras, um cara sinistro, vai. E ele se alimenta de defunto, de cadáveres, o Anhanguera, o Anhangá, o bandeirante santo. Essa entidade, ele se alimenta de cadáveres. O que acontece? Ele sai de noite para comer cadáver, para encontrar índio morto que eles enterraram, o Anhangá vai lá e come. Os Kaiowá até falam que para o Anhangá não comer, você tem que enterrar com a cara para baixo. Se enterrar de barriga para cima, o Anguerrá come. Quando essa entidade não encontra mortos, ele promove a morte dos homens. Por isso que ele é a nossa personagem, é simbólico isso. Então ele tem uma estratégia de promover morte. Ele é ligado à morte, ele é uma coisa ligada ao Thanatos, porque é tudo simbólico. Então, quando os índios, por algum motivo, apelidaram esse bandeirante de Anhanguera, não era exatamente uma homenagem. Ele é o demônio da morte. E esse bandeirante, na verdade, quando a gente vai estudar a história, e vários historiadores fizeram isso, inclusive o John Monteiro, que faleceu há pouco tempo, que era professor aqui na USP, na Unicamp, ele, estudando economia, mostra que os bandeirantes não iam buscar pedra preciosa, eles iam prender índio para vender. Eles atacavam aldeias inteiras, matavam todo mundo e traziam os índios para vender aqui na Vila de São Paulo, documentado em Câmara de Vereadores. Fala muito do Holocausto dos judeus, que aconteceu na Europa, e tem trocentos filmes sobre isso, livros, a gente sabe tudo sobre isso, a gente tem um ódio mortal do que os alemães fizeram, a gente percebe que esse fato histórico é uma das maiores barbaridades da humanidade, qualquer um sabe disso, mas nós mesmos não nos importamos com o genocídio que foi feito na África e na América em cima dos povos americanos, nós não temos a consciência do significado, do sentido histórico que se tem.
E a maneira como a gente lida com os índios hoje é absolutamente, não é proporcional. O que a gente está fazendo lá em Belo Monte não respeita. Se a gente tivesse o entendimento do que a gente está fazendo, jamais construiria Belo Monte. A gente diria, aqui é um lugar que não se mexe. Eu vou fazer usina hidrelétrica, preciso, em qualquer rio, menos no rio sagrado dos índios do Xingu, que é um território raro no planeta, é um dos poucos territórios no planeta inteiro que esses povos ainda vivem da maneira que eles viviam. E agora Belo Monte vai acabar com isso, porque vai gerar um impacto econômico nas águas do rio, que são a base da mitologia dos índios que não são Tupi-Guarani, acho que não tem Tupi-Guarani lá, e muito pouca gente se importa com isso, porque a gente não tem consciência desse fato, a gente não sabe desse fato. Então, eu, indiretamente, optei por contar uma versão da história do Brasil contada do ponto de vista de um índio tupinambá, que não teria sido dizimado, que está aí, e foi esse o partido mágico que a gente contou. E, apesar de ser uma coisa muito específica, o tempo todo eu pensei que eu estava fazendo um filme para o Brasil, contando a nossa história só para nós brasileiros. Só que aí o filme começou a ir para a Europa e ter sessões na Europa como essa, de debate, e os caras adorando o filme. E aí teve uma sessão na Holanda em que eu falei assim, como vocês entenderam o filme? O filme é tão brasileiro. E aí uma senhora falou exatamente o que você falou. Ela falou, olha, tem um detalhe ou outro, né, de quem eram aqueles bandidos que ele estava falando dos caras da balaiada. Eu não entendo exatamente aquele negócio histórico, quem são, que importância tem aqueles cangaceiros, eu não entendo. Agora, é claro que nós entendemos o filme sobre resistência. A palavra resistência aqui na Europa tem um sentido muito forte, porque teve a resistência ao nazismo e tal. Então eu acabei descobrindo que um pouco essa história acaba se tornando universal, que todo mundo entende o sentido da história, né? E eu queria muito que esse filme trouxesse essas questões. No cinema ele foi micro, ficou muito pouco tempo em cartaz, foi visto por muito pouca gente, mas quem sabe agora, já que não pôde passar no Cine Tela Brasil, no DVD ele vai muito bem. Então, o filme está sendo bem recebido de um modo geral nos ambientes, por críticos, por professores, por educadores. Pelo público, ele foi um filme muito pequeno. Foi um filme que fez 30 mil espectadores, ficou muito tempo em cartaz. Né? É menos do que a gente queria, menos do que a gente imaginava. Mas ele está tendo uma recepção muito boa da crítica, enfim, dos pensadores. Pegou uma onda muito forte com esse prêmio que ele ganhou na França. E, assim, o que eu sinto todos os filmes que eu faço, Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade e tal, não é o Bolt. Eu não sou, como é que fala, cara que corre 100 metros? Corredor de 100 metros. Eu sou maratonista. Os meus filmes não se medem. Né? Os filmes que eu faço são filmes que vão ser avaliados em 10 anos. Eles fizeram 30 mil no cinema em 5 semanas, mas eu tenho certeza que em 10 anos vão ser vistos por 10 milhões de pessoas, como foi o Bicho, como está sendo Melhores Coisas. Tem que ter calma. A gente fiquei 6 anos fazendo filme. Não, tem 500 mil censo. Não, tem um censo, inclusive feito pela Maria Carneiro da Cunha, aqui da USP. Tem um censo feito, o número hoje é mais de 500 mil índios. Oi, boa noite. Eu queria saber por que você não escolheu... Escolheu? Está bem? Escolheu. Por que você não escolheu falar do presente do filme na história do Brasil? Ou seja, quando terminou o filme? 2004? 96? Não. Quando eu terminei o filme? Claro, sim. Terminamos o ano passado, claro, 2012. Claro, nestes 6 anos, por que você não escolheu falar dos problemas que tem o Brasil agora? Não sei. Porque de 1968 até 2095 é como muito tempo. Para mim, não sei. Sim. Porque de uma certa forma eu acho que a gente está falando, na hora que a gente está falando de todos esses momentos históricos, a gente está falando do presente. Era essa um pouco a estratégia, assim, né? A gente só consegue, o problema do brasileiro, o problema que foi introjetado no brasileiro é que a gente não tem consciência da nossa história, isso que eu estava falando, a gente não sabe
desses massacres. Então, a melhor maneira de falar do presente é falando de onde nós viemos, o que aconteceu com a gente. Então, essa foi a estratégia. Filmes falando do que está acontecendo hoje, a gente tem um monte de filme. Mas eu queria falar de hoje a partir de vários episódios do passado e do futuro. Então, de uma certa forma, o que está acontecendo hoje está relatado dentro desses episódios. Essa foi E na hora de escolher os episódios, como o filme fala muito desse protagonista que é um perdedor na história, mas ele é um vencedor, porque ele está sempre lutando, e ele não desiste da luta dele, eu achei que esse momento da resistência na ditadura era um momento mais importante do que o momento de hoje, para a história da humanidade. E se eu fosse falar de hoje um pouquinho, o que eu mais tenho vontade de falar é o que está acontecendo nas favelas com os caras do PCC e com os caras, os caras que estão ligados ao narcotráfico, mas que são os caras que estão em armas e que estão resistindo ligado a isso. Um pouco o filme fala disso nos anos 80. É um tema super polêmico e me parece o tema mais importante, que só com o passar do tempo é que a gente vai ser capaz de olhar para hoje e reinterpretar o que significa esse fato. De toda uma cultura de resistência e uma série de... Não é que eu estou defendendo, eu não acho a violência um horror. Não acho que o fato do PCC sair matando um PM por dia, um horror, um trabalhador, um policial, não tem nada a ver. Porém, o processo histórico que está por trás disso, o processo histórico que está por trás dos caras que estão armados no Rio de Janeiro, que saíram da Zona Sul, foram tirados, mas estão todos na periferia de Duque de Caxias, estão indo para algum lugar, a violência continua. Esse é o processo principal do tempo que a gente está vivendo. Mas é difícil de você falar do tempo que você está vivendo, porque todo dia está mudando, né? As coisas estão acontecendo. Então, um pouco foi essa... E tem muito filme, Tropa de Elite, Cidade de Deus, falando mal ou bem, de maneiras diagonais, às vezes, falando desse episódio. Eu não queria... Até achava que o discurso se perderia, porque tem muito filme falando sobre isso. Quase que virou uma moda, né? Então, eu quis fugir disso. Boa noite. Eu primeiro gostaria de parabenizar pelo projeto Cine Tela Brasil. Na última terça-feira, ele e um grupo de alunos de uma instituição que promove adolescentes a trabalhar. E a gente visitou, um grande turma anteriormente também visitou, a gente gostaria de parabenizar. Adoramos, muito bom projeto. E me pareceu que a resistência foi um ponto muito forte no filme. Gostaria de ter fiquei com uma dúvida assim, porque que não tanto a diferença das classes sociais, em um certo ponto aparece uma classe social superior criticando a inferior, mas não o combate entre as duas, o debate entre as duas. Por que esse não foi um ponto forte no filme? Bom, assim, eu acho que o filme não faz uma interpretação a partir de classes, desse viés de leitura histórica que é um viés legítimo e muito quase uma leitura clássica de tradição marxista de interpretar a história a partir da luta de classes. A gente não faz essa interpretação diretamente, mas está no filme o tempo todo, né? Na hora que você tem a revolta da balaiada, que a gente vê de dentro para fora, a gente acompanha aquele balaio e aí você vê o cara da regência, o discurso que ele faz, é um bando de vagabundos, um bando de não sei o que a gente precisa ir lá e reprimir, é o mesmo discurso que hoje a mídia e a polícia faz para poder reprimir os caras que estão em armas na favela. Aliás, o termo é o mesmo, pacificação. O mesmo termo. Então, isso não é à toa, epistemologicamente não é à toa que é o mesmo nome. Então, essa questão eu acho que está no filme o tempo todo. E nós não temos exatamente um diálogo de classes, né? É um conflito extremamente forte. Não tem muito isso, né? A gente não tem esse canal muito de comunicação. Boa noite. Eu achei muito positiva a maneira que vocês trataram para falar da história brasileira, porque o que a gente aprende nos livros didáticos quando a gente é pequeno é um jeito mais manso. Tanto é que a gente sempre via a chegada dos portugueses, os índios recepcionando eles maravilhosamente bem, e creio que isso não existiu.
Aí uma cena que me chamou bastante atenção foi a cena que deu a intenção de estupro. Quando o capitão lá pega a filha do cara, até ele solta uma lágrima. E teve algum momento que vocês deram uma amanceada no roteiro, para não ficar tão pesado, para não subir tanto a classificação do filme? Porque eu acho que nessa cena poderia subir um pouco a classificação, né? Então, a gente, na verdade, não aliviou nada, né? Como você mesmo falou, e a gente foi aconselhado a aliviar. Precisa ter essa cena do estupro. Primeiro, que é um fato histórico. A narrativa oral fala que o Manuel Balaio, porque essa balaiada ela está documentada a partir dos militares. Os documentos escritos que a gente tem são só os relatórios do Duque de Caxias e dos militares. A versão popular foi recolhida oralmente. Uma geração que contou para outra, para outra, para outra. Aí alguns historiadores dos anos 40 desse século que conseguiram recolher essas histórias. E a narrativa oral dá conta que o Manuel Balaio entrou no Levante, que já estava começando, ele entrou e ele era muito conhecido das feiras, porque ele vendia balaios e parece que ele tocava viola, ele era um cara muito popular. Né? Isso não conta muito no filme, mas diz na história que o Manuel Balaio era um cara muito querido nas feiras. E ele tinha 2 filhas. E que ele entrou no Levante quando a polícia local invadiu a casa dele e estuprou as 2. No nosso filme a gente só pôs uma. Mas a história oral que tem é essa. Conta-se também, né, oralmente, que quando ele entrou no Levante, ele era muito violento. Por isso que eu coloquei... Aí eu aliviei um pouco, porque, por exemplo, no episódio histórico, fala que o Manuel Balaio chegou a entrar numa fazenda e abrir a barriga de um cara e pôr um porco para comer a barriga de um fazendeiro, no filme. Então, eu não queria, não dá para entrar nesses detalhes, mas eu não queria também ter um papel maniqueísta de dizer que só o Duque de Caxias é violento, porque a revolução, o levante deles também era violento. Então, uma maneira que a gente mostrou isso, que algumas pessoas ficaram chocadas, principalmente crianças e jovens, é quando a turma do Manuel Balaio mata o cachorro. Isso é um pouco chocante. Teve uns canadenses que vieram para entrar no filme, para ser coprodutor do filme, e pediram para eu mudar algumas coisas. Eu falei, não, isso eu não vou mudar. E eles foram embora e não entraram no filme. Uma das coisas que eles disseram é, se o Balaio, se ele é o seu herói, ele não pode matar cachorro. Herói não mata cachorro. E eu achava que nesse filme não era esse o caminho, entendeu? Não era construir esse herói que é para se identificar, é para incomodar mesmo. Porque a violência, quando você tem uma revolução, também é violento. Então a gente deixou esses elementos e nesse momento foi um momento de decisão, de escolha mesmo. Os canadenses vieram aqui, queriam entrar no filme, eu estava sem grana, eles tinham uma mala de dinheiro, mas eles falaram, a gente tem que mexer no roteiro, porque está muito brasileira a história, a gente tem que globalizar ela um pouco mais e a gente tem que deixar um pouco mais claro quem é o herói. O herói não pode ter essas... E aí ele fazia várias críticas, aí eu agradeci, falei, olha, não vai dar, você pode voltar para o Canadá, porque... E aí eu achei que o filme ia ser um filme só local. Falei, os europeus, os gringos não embarcam nessa história, mas embarcaram justamente porque eu não fiz concessão. Eu acho que tem um outro canadense, que é o McLuhan, que fala, se você quer ser universal, fale da sua aldeia. Mas a gente não aliviou em nenhum momento. Para pegar 12 anos, a gente teve que fazer um trabalho lá no Ministério da Justiça, porque eles queriam dar 14, deram 14. E eu escrevi uma super carta para o Ministério da Justiça questionando por que 14. E coloquei 12, eu concordo, porque eu acho que talvez o filme seja muito forte para crianças menores de 12. Mas um moleque de 13 anos não pode ver esse filme? Sendo o que eles veem na televisão, nos filmes do Bruce Willis, que o herói resolve tudo matando todo mundo com um revólver a troco de nada. No meu filme tem violência, mas a violência é histórica. E é o seguinte, esses filmes que vocês liberam 12 anos, tipo Harry Potter e tal, morre um monte de gente, tem monstro, só que não mostra sangue. No meu mostra sangue, só que tem um detalhe. Quando alguém morre de morte matada, sangra. E esse é o problema desses filmes americanos ultraviolentos que erotizam a violência. Os heróis são todos bombadão, bacanão, resolve tudo no tiro, sai com a loira no final, com a bandeira americana balançando atrás. Só que a sensação que os jovens têm é de que matar os outros é extremamente erótico e agradável, porque não dói. Nesse filme, a morte incomoda, é dolorida. Quando tem um massacre dos Tupinambás, qualquer pessoa, a gente se incomoda com aquilo. É dolorido aquele momento do massacre, até do Piatã, o cacique indígena. Então, e aí o Ministério da Justiça aceitou minha carta, você acredita? E mudou de 14 para 12 anos. E foi legal, achei bom, achei bacana.
E eu levei minhas filhas para ver, de 10 e de 8 anos. E não é fácil, assim, elas trabalharam no filme, fizeram voz, elas tinham que ver o filme, né? Mas as conversas com elas foram super fortes. E a primeira pergunta que a minha filha mais nova fez foi, porque eu não mostro o estupro, né? Ele puxa para ela, você tem repertório e idade para entender, mas a minha filha me perguntou, pai, quando ele puxa ela lá para dentro da casa, é por quê? O que ele ia fazer com ela? Aí eu expliquei para ela que ele ia fazer uma violência sexual, que isso existe, já tem condição de entender, e é bom que entenda. Então, eu acho que o filme, para a criança, ele precisa de diálogo, ele precisa de conversa depois, porque é muito violento. Mas, respondendo a sua pergunta, eu optei realmente por fazer esse caminho de não fazer... De não abrir mão do que era principal, porque vai fazer mais público, ou porque vai ficar internacional, ou porque não sei o que, porque senão não seria esse filme. E eu e o grupo que estávamos fazendo, a gente estava motivado, e a molecada estava a fim de contar essa história desse jeito, com todas as contradições que tem, as dificuldades que tem. Fez menos público. Talvez se eu tivesse o protótipo do herói, seria um filme que fizesse mais público no shopping center, mas não seria esse filme, né? Gente, estamos chegando agora 15 para as 10. Tem mais uma pergunta da moça aqui que me pediu o microfone, mas queria que só tivesse mais alguma consideração final, assim, pequenas. Alguém tem? É o momento agora de levantar a mão, que depois a gente fecha. Então, a última pergunta aqui da moça. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber, minha pergunta é bem simples. Como você se sente, assim, realizado? Eu percebi que você se sente um pouco cansado, né? Parece estar descansando agora. Olha... E na sua... assim, quando você fala, eu percebo que às vezes você lembra o herói do filme. Olha, para falar a verdade, agora eu estou realizado porque eu vejo a minha equipe inteira realizada, porque a gente está num momento muito legal, que é um reconhecimento e uma perspectiva de muita gente ver o filme, porque o filme está sendo muito convidado aqui no Brasil. Eu sou chamado para debate com professores, com educadores, então eu vejo um caminho legal. O fato do governo do Rio ter adotado o filme e levou para professores e alunos já foi uma onda legal, que eu percebo que o filme vai ter uma vida longa. E, além de tudo, a onda que o filme pegou quando ele ganhou esse prêmio lá em Annecy, que agora sim, no segundo semestre o filme vai para mais de 30, 40 festivais, é uma tonelada de coisas. O filme está indo para tudo que é lugar e muita gente vendo. Então, agora eu me sinto realizado com o filme. Mas eu confesso que quando o filme saiu e ele foi tão mal de bilheteria, eu entrei em parafuso, sabe? Eu falei, putz, tem que ter muita fibra, porque parece, num certo momento, que você é um loser. A indústria de cinema quer vender ingresso. Então, quando você faz um filme que teve Globo Filmes, a Globo Filmes deu propaganda na televisão. Por que a Globo Filmes deu propaganda na televisão? Eu acho que eles têm uma ação que eu vejo e que eu me beneficio disso, em que eles não querem ser lidos como ultraconservadores de direita. Então, eles procuram identificar alguns projetos e apoiar, não porque vão ganhar dinheiro, para ter uma imagem institucional. E eles trabalharam o bicho, eles ajudaram esse filme, pouquinho, mas ajudaram e tal. E quando o filme fez a bilheteria, foi muito pequeno. O resultado foi muito, muito pequeno. E aí, no meio do cinema, você é visto como um perdedor. Pô, trabalhou 6 anos... fez não sei o quê, e o filme fez 30 mil espectadores. Isso é uma sensação ruim. Claro que eu não abaixo a cabeça no sentido de que eu falo, não, mas o objetivo do meu filme é ao longo de 10 anos e vai rolar. Mas ainda estava... Eu fiquei mal, assim, teve momentos muito difíceis. Só que aí, logo na sequência, o filme entra no maior festival de animação do mundo, em competição. Todos os caras que me inspiraram, que eram as referências minhas e da minha equipe que fez o filme, estavam nesse festival. Tava a produtora do Miyazaki, o cara da Bicicleta de Bezeville, tudo com o filme em competição, e o nosso filme ganhou. Os franceses, que são a escola que a gente estudou, estavam lá. Então, aí é claro que, para mim, deu uma sensação de satisfação, de vitória, de que o tempo não está perdido. E, principalmente, a equipe que fez o filme. Esses meninos ficaram 6 anos comigo fazendo o filme. Para mim, é mortal se eu visse eles de cabeça abaixo e dizendo que a gente perdeu tempo. E eles estão muito felizes com o resultado do filme, com o que está acontecendo com o filme, no universo deles, do mundo do desenho animado. Eles assinam um filme que ganhou Palma de Ouro em Cannes no universo deles. Então, está todo mundo muito feliz. Então, eu, nesse momento, posso dizer que eu estou realizado. Mas teve momentos bem difíceis. Luiz, eu pedi uma parte ali fora de hora, porque é só uma observação que eu queria fazer. Que esse sofrimento todo que nós vivemos, produtores e diretores, de não emplacar
no cinema, para o qual a gente faz o filme, isso não é um problema nosso, é um problema da estrutura de sala, da estrutura de classe. Só vai 20% da população brasileira a essas salas. Esse 20% é a elite um pouquinho abaixo. Concordo. A nossa elite não está interessada ainda, vai ter que começar a se interessar daqui a pouco, porque a pressão vem grande por aí, mas não está interessado em ver problemas, está interessado em fazer a festa no cinema, entendeu? E nós não temos o circuito paralelo, a não ser esses que a gente produz, você com um programa maravilhoso, eu faço festivais e mostras na rua e nas praias do diabo, e os outros fazem coisas também pequenas, e a gente é muito bem recebido, e é aplaudido, e todo ano é um entusiasmo de saber que, de novo, eles vão poder ver filme brasileiro, porque eles não vão ao shopping center ou na cidade deles. Acho que 5% das cidades brasileiras têm qualquer equipamento cultural, o resto é rua mesmo, é paróquia, essas mostras malucas que a gente faz. Mas eu ainda quero acrescentar uma coisa. Além dessa insatisfação, desse mal-estar que a gente vive, né, dos rejeitados, né, que você exibisse filme num canal de televisão, você vai atingir 3 milhões de pessoas. Então, eu acho um absurdo essa cobrança de um sistema que é feito para não chegar no grande público, mesmo que não interessa, para eles ter essa televisão de baixo nível, que mantém eles dopados, né, quando chegam do trabalho, se é que conseguem, inclusive, ver televisão, porque já chega cansadíssimo e vai sair de manhã cansadíssimo. Mas eu queria lembrar, nós temos que batalhar por dizer, não, nosso filme será visto por até 10 milhões de pessoas, sendo passado, como está sendo, e vai continuar e vai aumentar, passando nas televisões, todas por assinatura, mas que cresce a classe mais baixa como usuária desse formato, e além de que a gente vai chegar nas TVs abertas mesmo, porque a hora que todas as TVs por assinatura estiverem exibindo nossos filmes, a TV aberta vai se sentir obrigada também, que hoje ela boicota também pelas mesmas razões que as salas são feitas para a elite. Então, eu só queria porque eu fiquei muito chocada também com o Cal, que fez um filme maravilhoso, porque o filme dele não fez um grande sucesso. Você vai ter a vida inteira para esse filme maravilhoso ser visto pela população brasileira e no exterior também, que é o que vai acontecer, está acontecendo com o teu filme. Então, sabe, essa culpa nossa, a gente tem que superar, porque senão daqui a pouco a gente vai estar fazendo de pernas para cima, de cabeça para baixo. Enfim, encerrando, muitos parabéns mesmo, e espero que você continue sendo mal visto no cinema com esses filmes. Última consideração agora. Ali no final, o personagem ele sai voando, né, de novo com a namorada dele, a Janaína, e o filme acaba ali. Eu queria saber a mensagem que você queria passar e a sua interpretação daquilo, né? Eu não sei se ficou aberto para a interpretação do público, se você queria passar que a luta continua, ou que eles se reorganizariam e ganhariam a luta. Eu queria saber a mensagem que você queria passar com esse final e a sua interpretação dela, caso haja uma, né? Desse final, no geral. O grupo discutiu muito esse final. Esse final não foi meu sozinho, foi do grupo que fez comigo o filme. Tinha uma hora que o final deixava claro que ele morria. E a rapaziada que estava trabalhando comigo não gostava, sabe? Dizia, pô, Luiz, cara, é muito pessimista, é muito niilista. E você não é niilista, eu não sou, eu penso nas minhas filhas. Eu falei, não, o sentimento que eu quero passar, o sentimento que eu tenho, que eu quero passar, é que mesmo com a certeza da derrota, a gente tem que continuar lutando. É isso, né? Sobre resistência, é essa a questão. E aí o grupo falou, mas então ele não pode se suicidar, a gente ter claro que ele morreu no final, porque o gosto é muito amargo. Então a gente criou essa situação em que, numa câmera subjetiva, primeiro a gente pensou que via ele voando. Você veria a Janaína e ele voando. Mas aí eu dou certeza que ele sobreviveu. Então o grupo, junto comigo, criou uma situação aberta, no qual o espectador pode projetar o que ele quer ver. Tem gente que acha que ele morreu. E que aquilo é o voo do pássaro para uma próxima vida.
Mas ainda assim é uma sensação de luta. Tem gente que acha que ele e a Janaína ali vão se amar na próxima esquina, porque os dois ele está voando com ela ali nas costas. E aí, sabe, tem essa visão mais otimista. E tem gente que fala que o final é um pouco pesado e triste, porque, de novo, ele está derrotado, porque, de uma maneira, ele morreu. Então, o filme chega uma hora que ele não é mais nosso, é de quem vê. Né? Mas você organizou aquela mensagem. Então, eu queria realmente deixar aberto, mas eu não queria deixar um gosto nihilista, porque eu acredito na luta. Eu fiz esse filme com esse espírito. Né? E o que eu acho que... E ele fala isso para o Munhan, na última hora, ele fala, quando ele enfrenta o Anhangá, mais uma vez, ele fala, Munhan me ensinou a lutar. E a única maneira de Anhangá não dominar o mundo é a gente não desistir. E ele tinha começado o 4º episódio desistindo. Então, é um pouco isso que eu tento articular, que é o que eu sinto mesmo, que, você fica vendo que as coisas parece que não resolve, não fica pior, um monte de coisa e tal, mas se a gente tem consciência crítica, a gente tem que continuar remando daqui, fazendo força contra a maré o tempo todo, porque é isso que segura uma onda, entendeu? Se a gente parar de remar, fudeu. Então, é um pouco o espírito que eu queria passar com o filme de maneira leve, sem ser muito direto. Mas aí, não sei o que ficou para cada um.